E se você fosse parar numa pequena cidade, no meio do nada, da qual você não consegue sair? Para colocar a cereja no topo do bolo de esterco, você se dá conta de que as criaturas feias do cão, se passando por humanos, saem da floresta todas as noites para te caçar. O que você faria nessa situação nada amigável? Essa é a história da série Origem, ou como foi chamada lá nos States, From. A propósito, essa é a quarta parte da primeira temporada, e se você caiu de paraquedas por aqui, ou se magicamente uma árvore apareceu no meio da estrada, clica nesse card que acabou de pipocar no canto da tela para ver as outras 3 partes. Já vai a primeira dica para derrotar essa série: nunca saia de casa se você pode ficar no PC jogando World of Tanks, que está patrocinando este vídeo aqui. Nesse jogo de computador você tem a chance de se juntar a mais de 100 milhões de outros jogadores, não importando se você nunca jogou o game ou se faz parte do time profissional. O melhor de tudo é que World of Tanks é free to play, ou traduzindo para o português, totalmente gratuito. No game você conta com mais de 800 veículos que se dividem em caça-tanques, artilharia, tanques leves, médios e pesados. Outra coisa bem maneira é que você tem total liberdade para escolher o modo de combate, podendo optar por uma abordagem mais parecida com a do Rambo e ir pra cima com tudo ou ficar pra trás, eliminando os inimigos à distância. O game também tem batalhas colossais, se passando em vários ambientes, como campos abertos, colinas, desertos, florestas, zonas industriais e muito mais. Pra você ter ideia, é possível jogar com seus parceiros de equipe e bolar planos para mandar o inimigo pra vala em mais de 40 arenas de batalha. Quanto mais você joga, mais experiência você ganha e de quebra os recursos necessários que você pode usar para construir e modificar os seus tanques. Como se não fosse o bastante, World of Tanks se baseia na própria história que molda a construção dos cenários e dos veículos de combate. Portanto, crie uma fera de aço pronta para qualquer desafio e se sinta um verdadeiro comandante de tanques participando de uma furiosa ofensiva blindada. Então, para você curtir as suas férias de verão com um jogo bom de verdade, basta clicar no primeiro link da descrição para baixar o game. Pô, Ed, você sempre diz que quem quer rir tem que fazer rir, então eu tenho alguma vantagem por ser inscrito aqui no canal? Pode crer, pequeno gafanhoto, se você for um novo jogador, basta que você coloque o cupom COMBAT durante o registro no game para ter acesso a 7 dias de acesso premium, 250 mil créditos, o tanque Cromwell B Tier 6 e 3 tanques de aluguel para 10 batalhas cada, sendo eles o Tiger 131 nível 6, o T-78 nível 6 e o Type 64 nível 6. Além disso, se você já tiver uma conta cadastrada, mas não joga há mais de 30 dias, com o mesmo cupom você terá à disposição 3 dias de acesso premium. Também vai receber a camuflagem barganha e o aluguel do tanque Centurion MK5 por 7 dias ou 100 mil créditos se você já tiver esse tanque na sua garagem. Não esquece de dar o like e seguir o canal. Se inscreve no canal, deixa um likezinho aí, não custa nada pra ti, seja mais legal. Ative o sininho, deixa o comentário e bora pro vídeo. O episódio se inicia quando vemos Kenny chorando as pitangas pro xerife Boyd, já que depois que as criaturas invadiram a casa da colônia, a comunidade pirou o cabeção e ninguém quer sair de casa agora. Como as portas e janelas foram quebradas na noite anterior, Kenny dá um jeito das pessoas se abrigarem na casa dos outros, o que significa que muita gente vai ter que dividir o banheiro e sentir o aroma de completos estranhos. No entanto, Boyd tá muito preocupado com o estresse das pessoas, tão preocupado que ele tá tinindo para fazer um passeio pelo bosque, dizendo pra Kenny que ele agora é o xerife da cidade, sendo que o trabalho dele é acalmar os ânimos da galera. E aí que vemos Boyd descendo até o porão da igreja, porque ele quer chamar Sarah pra fazer uma caminhada. A mulher então pergunta onde que ele tá a levando, mas o policial diz que é bom ela ficar quietinha, já que a mulher recentemente bateu o recorde de cagadas no ano. Chega! Enquanto isso, vemos Julie se reunindo com a família e surtando também, já que nada daquilo faz sentido pra ela. A garota explica pro Paul Rudd do Paraguai que entrou numa árvore com Victor e foi parar magicamente num galpão do outro lado da cidade. E é aí que Ethan explica que essas árvores podem transportar as pessoas para lugares desconhecidos. Nessas horas eu me pergunto, será que ninguém teve a capacidade de amarrar um celular numa corda e descer a parada pela árvore para ver se eles encontrariam uma saída da cidade? Eles poderiam gravar tudo, dessa forma descobrindo se a passagem era segura ou não. Esquece isso porque Jade chega no rolê e é avisado por Paul Rudd que o
projetinho de ciências deles funcionou e que o rádio conseguiu captar a estática. O problema é que as árvores ao redor da cidade estão bloqueando as ondas do rádio e dessa forma eles não vão conseguir transmitir o pedido de socorro. Eles então vão pedir um arrego pra dona, dizendo que querem construir uma torre em cima da casa da colônia dela, já que aquela propriedade foi construída no morro mais alto, sendo o único lugar da cidade em que o rádio pode ficar acima das linhas das árvores. A mulher acaba aceitando a proposta, já que tá todo mundo em choque com o que aconteceu na noite anterior e nenhum dos antigos moradores tá a fim de voltar pra casa. Porém, a coisa mais interessante que ela diz é que 14 pessoas da comunidade dela se deram mal na festinha da perseguida de ouro, ou seja, tirando os 2 hips que eu já contei no vídeo anterior, eu acho que dá pra gente colocar mais 12 presuntos na nossa contagem. Nesse balaio de confusão e gritaria, a gente descobre o que aconteceu com Boyd e a sua família quando eles chegaram na cidade capirotesca. Além de ela, Zeb, a esposa do xerife, também estava viajando com os dois, quando se depararam com o tronco no meio da estrada. Cara, sabe uma coisa que eu sinceramente não entendo? Olha o tamanho dessa árvore. Ela é grande, eu sei, mas nessa tomada de câmera dá pra ver que eles poderiam ter facilmente contornado o obstáculo pelo acostamento da estrada, dessa forma permitindo que eles seguissem viagem. É verdade. Enfim, eles obviamente dão meia volta e acabam encontrando a cidade do mal. O problema é que eles chegam bem na hora do pôr do sol e só não viram marmita porque o padre Catre aparece e pede que eles o sigam. Inicialmente, Boyd e companhia não acreditam no homem de Deus, mas a opinião deles muda rapidinho porque eles ouvem o rugido aterrorizante saindo da mata. Eles vão até um abrigo improvisado, onde ouvem as criaturas tocando terror na cidade. Quem também já estava turistando por lá era a Dona, uma das primeiras pessoas a chegar na comunidade. Felizmente eles sobrevivem à noite e ao sair do porão disfarçado debaixo da grama, Boyd e a família percebem que os moradores não estavam de caô, porque eles veem 5 presuntos estirados pelas ruas da cidade. O xerife faz várias perguntas, mas Catre tá tão perdido quanto ele. Como Boyd e Abby eram militares de carreira, ele sabe os paranauê da sobrevivência e começam a liderar a comunidade na coleta de recursos, construção de mais esconderijos, etc. Alguns dias se passam e tudo parece estar melhorando um pouquinho, porém Ellis percebe que a mãe dele tá meio off, desorientada, o que ele acha estranho, já que geralmente a mulher era casca grossa. Onde é que eu tô? Enquanto isso, vemos Boyd calculando se vale a pena o risco de ir até a floresta procurar suprimentos, porém Catre acha que é uma má ideia, pois é justamente pra lá que as criaturas voltam depois da caçada noturna. Ok, esse ponto é bem importante, já que a comunidade tem quase certeza que os bichos feios não podem aguentar a luz do sol, mais ou menos como se eles fossem vampiros. Sendo assim, tudo que eles precisavam fazer era ter esperado os primeiros raios de sol aparecerem no céu para as criaturas começarem a retornar pra toca delas. Eu sei que vocês estão pensando agora, pô Ed, mas pra fazer isso alguém precisaria ficar de olho nelas à noite. Então, o bom é que os bichos não correm, apenas andam pra alcançar as presas. Sendo assim, Boyd poderia ficar no carro e acelerar o veículo toda vez que os bichos estivessem se aproximando dele. Eventualmente, as criaturas teriam que ir embora com o amanhecer, e Boyd poderia segui-los até a toca, dando um jeito de incendiar o local em seguida, o que obrigaria os bichos a correr pra luz do dia, o que teria uma grande chance de torrar todos os danados. Esquece isso, porque o xerife tá mais interessado em correr pra floresta em busca de suprimentos, até que eles começam a encontrar gado lá. No entanto, Ellis fica cada vez mais preocupado com Abby e troca uma ideia com o papai, dizendo que eles precisam que Boyd fique ali e de olho na esposa. No entanto, Boyd simplesmente ignora o filho e mais uma vez corre pra floresta alegre. O problema é que ele encontra um cachorro com coleira no pescoço e sai atrás do doguinho até se perder no meio do mato. Boyd fica perambulando por horas até que a noite cai e com ela saem as criaturas pra brincar com ele. Felizmente o xerife tropeça e acaba caindo numa gruta que por algum motivo repele as criaturas de atacarem o buffet. É aí que Boyd percebe que o local estava cercado pelos talismãs e que aquilo de alguma forma serve de proteção contra os bichos da floresta. Ele corre pra contar a descoberta pro pessoal da cidade, mas isso vai ter que ficar pra outra hora, já que Abby pirou o cabeção e tá descarregando chumbo grosso nos habitantes, contribuindo com mais 5 presuntos pra conta. Quer dizer 6, porque aquela besta decide passar bem na frente da linha de tiro, sendo que a mulher muito bem poderia ter corrido pra trás das casas e ficado segura lá. Mas que idiota! Boyd então fica aterrorizado e tenta convencer a mulher a parar de jogar CS na vida real, mas ela responde dizendo que tudo aquilo não passa de um sonho ruim e que ela tá tentando despertar as pessoas. Que viagem é essa, véi?
Contudo, Boyd não compra a ideia e fala que a mulher realmente está precisando voltar a tomar Gardenal. Infelizmente, Abby não escuta o conselho, já que Ellie chega no rolê desavisado, se tornando um alvo da própria mãe, o que força Boyd a atirar na maluca da pistola. Desde então, Ellie nunca perdoou o pai, e é então que voltamos pro presente. Boyd está pronto pro passeio no bosque e vai na enfermaria se despedir do filho, dizendo que tá tudo bem em ser odiado por ele. No entanto, Ellie vai atrás de papai e revela que tá sendo um pé no saco e que foi aquela cidade que fez a mãe dele surtar. No momento muito lindo, os dois se abraçam e o xerife parte de lá com Sarah, pedindo pro filho não contar que viu a menina maluquinha com ele. Então que finalmente vemos o povo fazendo alguma coisa pra vazar daquele local amaldiçoado, já que todo mundo arregaça as mangas pra ajudar Jade e o Paul Rudd do Paraguai a construir a torre de rádio. Ah, vamos nessa! Enquanto isso, vemos Boyd e Sarah chegando na gruta onde ele tinha encontrado os talismãs. O policial então diz que é melhor eles montarem acampamento ali. Porém, a menina maluquinha bate o pé, falando que ainda tá de dia. O problema é que Boyd não quer se aventurar por uma parte da floresta que ele não conhece, já que os talismãs só funcionam se a pessoa estiver cercada por paredes ou estruturas físicas que possam criar uma espécie de abrigo. Nesse meio tempo, Tabitha continua cavando o porão e é chamada por Jim. Ao subir as escadas, ela se vê dentro de uma masmorra e observa vários anos cravados nos degraus da escada. Felizmente, tudo isso não passava de um pesadelo. É então que o pessoal que tá ajudando Paul Rudd do Paraguai termina o trampo e vão dormir na delegacia. No entanto, o dia seguinte já começa caótico, porque um dos caras da casa da colônia decide pegar o expresso pro além e usa um lençol pra fazer isso. Nesse balaio de mistério e capirotagem, vemos Ethan fuçando nos desenhos do Coringa do Paraguai e entendendo que eles são de eventos que aconteceram e de coisas que ainda vão acontecer. Porém, Tabitha e Julie ficam com medinho de ver os rabiscos do mal e preferem brincar de outra coisa. Cara, é como eu sempre digo, informação é poder, especialmente no local onde as coisas não fazem o menor sentido. Se Tabitha olhasse com calma, veria que alguns desenhos representavam eventos que já tinham ocorrido, especialmente os que levaram a família dela para aquela cidade. Dane-se, porque a gente assiste Jim e Jade quebrando a cabeça, já que eles precisam de uma fonte de energia que garanta que o rádio vai ficar ligado por semanas, o que infelizmente eles não têm. As baterias dos carros estão arriadas e as dos veículos deles, que foram os últimos a rodar na cidade, não vão gerar energia suficiente. É aí que Dona pira no cabeção e resolve brincar de lenhadora, já que eles precisam de madeira para construir uma torre de rádio. A mulher fica tão desnorteada que todo mundo ali fica com medo do que vai acontecer, já que ela aparentemente está encarnando Jack Torrance de O Iluminado. Ah, eu não tô aguentando, não consigo respirar, acho que eu tô surtando. Como Kenny agora é o xerife de plantão, ele vai atrás da mulher no bar e ela acaba desabafando com ele. Tony explica que se a torre de rádio falhar, todo mundo vai perder as esperanças e consequentemente destruir tudo que eles lutaram para construir. Kenny então vai trocar uma ideia com Christie, que fala que haja o que houver, ele não pode fazer o que o figurante da casa da colônia fez naquela manhã, já que ela é amiga de Kenny e vai estar ali se ele precisar trocar uma ideia com alguém. Como Love is in the Air, Kenny aceita a proposta e já fica pensando que vai se dar bem logo logo. Mais tarde, Jade vai se queixar com a Miss Yoko, porém a mulher não tá afim de virar coach e fala pro cara calar a boca e usar a eletricidade das casas para alimentar a torre de rádio, o que mostra pra Jade que ele não é exatamente o cara inteligente que ele pensou que fosse. Conforme o dia progride, vemos Sarah e Boyd atravessando a floresta rumo ao desconhecido, e é aí que eles chegam numa árvore que tem várias garrafas penduradas com mensagens dentro delas. Antes que o xerife possa dar uma de candinha e ler o conteúdo do correio elegante, Sarah começa a surtar e apaga novamente. Ao acordar, ela percebe que tá dentro da barraca armada de Boyd, que explica pra ela que pegou uma das mensagens. Infelizmente, a única coisa escrita nela era o ano de 1864, que pra quem não pegou a referência, foi o ano em que a Guerra Civil Americana pegou fogo, com várias batalhas sendo travadas no estado da Virgínia. Isso, na minha opinião, é exatamente a localização dessa cidade capirotesca. Nesse caso, Boyd deveria ter pegado as outras garrafas e tentado entender se tinha alguma sequência lógica de datas, ou até mesmo mapa desenhado por antigos habitantes do local. Se vocês se lembrarem, em um dos episódios anteriores, Jade tem uma visão que um soldado da Guerra Civil o perseguindo, então os eventos com certeza estão relacionados a essas garrafas. Esquece isso porque Boyd tá mais interessado na voz que Sarah ouviu, porém a garota diz que dessa vez foi uma diferente, de uma mulher gritando na cabeça dela. Segundo ela, a voz diz que eles não deveriam ter saído da cidade, porque naquela floresta existe algo bem pior do que as criaturas comedoras de carne mal passada. No entanto, o que mais chama a atenção de Boyd é que a voz também revelou que estava errada, e não bastando isso, pediu que Sarah contasse essa mesma informação pro xerife, usando a expressão Senhor Peixes e Pães, o apelido que Abby usava para se referir a Boyd, o seu próprio marido. Antes que o xerife consiga engolir
ouvir essa informação, o rolê fica bem louco, já que a barraca deles começa a ser chacoalhada por algo bem grande do lado de fora. Ao mesmo tempo que vemos Ita na cidade se referindo a um dos desenhos de Victor, uma que tem uma aranha gigante, o que provavelmente é a mesma coisa que tá atacando o boi de Sarah na barraca. Como se o pagode não pudesse piorar, os dois ouvem o barulho de um navio zarpando e uma luz invade a barraca. Ao acordar, os dois percebem que deve ter rolado uma briga de aranha na floresta, já que tem um monte de teia espalhada pelo mato, inclusive em cima da própria barraca. Eles continuam andando em direção à luz que viram antes, mas é aí que Boyd escuta uma voz o chamando. O problema é que Sarah não tá ouvindo nada, e esse é um claro indício de que algo de muito errado não tá certo por ali. Portanto, Sarah deveria ter segurado o xerife e falado pra ele que era só coisa da sua imaginação, já que existem forças dentro daquela floresta que estão tinidas pra devorá-los. Esquece isso porque o cara sai adoidado e acaba vendo a sua esposa envolta num casulo de teia. A mulher do nada encosta nele e várias aranhas começam a mordê-lo. Sarah tenta ajudar o xerife, mas o cara já tá delirando e cai no meio do bosque. É incrível como esses personagens não conseguem pensar. Eles tinham acesso a Christie e a vários remédios da enfermaria, sendo que poderiam ter pegado alguns comprimidos de paracetamol, anti-inflamatórios ou qualquer coisa que pudesse amenizar o efeito de veneno e, consequentemente, as fortes dores de cabeça que ele causa. Na cidade, Jade acorda animado e explica a sua ideia pro Paul Rudd do Paraguai, revelando que podem transformar a casa da colônia numa bateria gigante, desde que tenham um cabo suficiente para energizar o rádio. Enquanto isso, Christie pergunta a Kenny o que ele vai fazer quando saírem de lá, e o xerife Júnior responde, dizendo que vai visitar vários países que ele sonhava na época da faculdade. O rapazinho finalmente decide tomar a iniciativa e pergunta se Christie quer ir com ele, mas é aí que a garota dá uma bota no rapaz, dizendo que ainda é noiva de uma mulher que ela deixou pra trás e que espera fielmente que ela não tenha desistido de encontrar a médica. Mesmo assim, existe um fio de esperança pra Kenny, já que Christie revela que a outra parte dela quer desbravar o mundão ao lado do cara mais sensacional que ela já conheceu. Alerta de spoiler, eu acho que não vai rolar. É aí que os moradores começam a colocar a mão na massa e procurar por eletrônicos nas bagagens, porque eles vão precisar dos cabos para energizar a parada. Depois de muito trabalho, a galera finalmente levanta a antena do rádio no teto da casa da colônia e milagrosamente conseguem um sinal para iniciar a transmissão de rádio. O problema é que uma tempestade do catiço se aproxima da cidade e Donna fala que é mais prudente tentar fazer a transmissão no dia seguinte. Eu vou te falar que essa mulher tá certíssima, já que os raios vão ser atraídos pela torre gigante em cima da casa da colônia, o que com certeza vai fritar todo o equipamento que eles passaram dias montando. Nesse caso, eles poderiam ter improvisado uma estrutura isoladora de eletricidade, cercando assim a torre de transmissão. O grupo facilmente poderia ter arrancado os pneus dos carros que estavam parados na cidade, já que a borracha não conduz energia, sendo assim poderiam ter empilhado esses pneus em volta da torre, mas não, porque o Paul Rudd do Paraguai insiste em se comunicar naquele mesmo momento. Donna não consegue contrariar o cara e se voluntaria para ajudá-lo, testando várias frequências de rádio diferentes, até que uma voz misteriosa responde o pedido de socorro deles. Jim fala que eles não têm muito tempo, mas é aí que a voz o interrompe, dizendo o nome completo do Paul Rudd do Paraguai, e ainda fala que a mulher dele realmente não deveria ter começado a cavar o buraco no porão da casa. É aí que magicamente o equipamento elétrico começa a pipocar, e Paul Rudd vai pra casa correndo, com o objetivo de conferir se Tabitha tava bem. Infelizmente a resposta é não, porque o solo do porão desaba e Tabitha cai numa caverna. É aí que ninguém mais, ninguém menos do que o Coringa genérico aparece em cena para ajudar a mulher. Ele explica que não podem ficar ali muito tempo, pois aquele local é onde as criaturas dormem e desenham nas horas vagas, já que nas paredes é possível ver o mesmo símbolo que atormentou Jade, e pior do que isso, as criaturas também picharam um capeta de tamanho colossal. Victor explica que o garotinho de branco disse que Tabitha viria e que ele precisava ajudá-la a sair daquele local. A mulher fica confusa, mas mesmo assim segue viagem com Victor, ao mesmo tempo que o Paul Rudd chega na casa só pra ser soterrado pelo telhado que cai bem em cima dele. No final da temporada vemos Boyd e Sarah no meio da tempestade, quando ouvem o barulho da noite anterior e descobrem que ele pertence a um farol instalado no meio da floresta. Infelizmente Boyd tá no bico do corvo e não consegue mais caminhar. É aí que o garotinho de branco aparece pra Sarah e explica que o irmão dela estava certo e fala que toda vez que eles tentarem sair daquela cidade, as forças do mal irão dificultar o caminho deles, o que explica a tempestade aparecer do nada e as picadas de aranha que Boyd sofreu. O garoto então dá uma dica quente pra Sarah e Boyd e fala para eles entrarem numa das árvores de teletransporte. A garota então coloca o xerife na frente, que mesmo estando completamente perdido no rolê, aceita a dica e vai parar numa masmorra cercada por paredes. Socorro! Socorro! Ah!
Tá achando ruim? Então piora, porque um ônibus de excursão chega na cidade, indicando que mais pessoas vão virar marmita logo logo. A primeira temporada de Origem foi bastante elogiada pela crítica e público, sendo que o grande mestre do terror Stephen King falou que foi uma das melhores surpresas de 2022 pra ele. É claro como o dia que From bebeu muito da fonte de Lost, já que ambas as séries foram produzidas pelo mesmo time criativo. Porém, essa série consegue adicionar alguns elementos novos, como o investimento no terror, com bastante gore. A condução da trama na primeira temporada também tem um ótimo ritmo e mantém a gente entretido com os mistérios, mesmo que alguns personagens não sejam muito bem desenvolvidos. Eles até tentam dar histórias de origem pra eles, mas na minha opinião funcionaria muito melhor visualmente se os roteiristas tivessem usado o elemento de flashbacks, justamente como eles fizeram no arco de Boyd. Enfim, From é com certeza uma das séries mais divertidas dos últimos anos, e por esse motivo eu dou uma nota 8,5 pra primeira temporada. Aliás, a segunda temporada já foi lançada, e se vocês realmente quiserem ver esses episódios aqui no canal, já deixa a seguinte frase aí no campo de comentários: eu quero. Sem mais delongas, bora saber quantos presuntos se deram mal na temporada toda. O total de corpites na primeira temporada de From foi de 77 presuntos, e o troféu presunto de ouro vai pro Frank. Galera, não esquece de dar o like e clica nessa playlist que eu acabei de colocar na tela, onde tem as outras 3 partes dessa temporada. E galera, não esquece de baixar o World of Tanks no primeiro link da descrição deste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!